Olá, muito boa tarde. Ao longo deste mês temos apresentado neste programa um conjunto de documentários sobre projetos desenvolvidos pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, uma instituição dependente do Vaticano que apoia igrejas perseguidas. Catarina Martins é a Presidente do Conselho de Administração desta organização em Portugal, com quem falaremos nos próximos minutos sobre os projetos em curso e sobre a problemática dos cristãos perseguidos. Catarina Martins, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. De 5 a 5 minutos morre um cristão por causa da sua fé. Continua a ser uma realidade esta? É uma realidade que continua, portanto, de 5 em 5 minutos, os últimos números apontam para cerca de 200 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo e ainda agora há pouco tempo, no mês passado, saiu o relatório da Secretaria de Estado dos Estados Unidos sobre a liberdade religiosa e onde fala que há cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo que sofrem repressões por causa da sua fé, não só os cristãos, mas todas as religiões. Portanto, 1 bilhão. São números que têm-se agravado ano para ano e a perspectiva, infelizmente, é que se vá agravando dada toda a situação política e económica no mundo todo. Portanto, é uma situação que, de facto, tem-se vindo a agravar. E os cristãos, neste momento, são, de facto, o grupo mais perseguido em todo o mundo. E mesmo estas últimas notícias que têm-nos vindo a público desde o ano passado, sobre a Primavera Árabe, apontam para um agudizar da situação dos cristãos naquela zona que já eram uma minoria e acabam por todos os conflitos que tem havido na zona do Médio Oriente e Norte da África, acabam por ser os mais penalizados, os mais massacrados, porque encontram-se, no fundo, entre duas situações, entre a população, de um lado os apoiantes do governo, do outro lado os rebeldes, e os cristãos, sendo um grupo minoritário, acaba por muitas vezes ter muitas dificuldades acrescidas, que o resto da população também é sente, mas sendo cristão acaba por ter mais dificuldades. Não se dá também o caso em que muitos cristãos se envolvem em movimentos políticos, sendo por isso também perseguidos? As notícias que nós vamos tendo não é bem os cristãos envolverem-se em questões políticas, porque normalmente até são um grupo que tenta, nestes países onde são minoritários, tentam não se envolver muito nas questões políticas. A questão é que muitas vezes os cristãos são em muitos dos países, por exemplo, do Médio Oriente, são as pessoas com maior nível de educação, com maior cultura, com maior acesso à escola, com escolas melhores, e acabam por ser também mal vistos pela outra parte da população que muitas vezes não tem acesso à educação. Portanto, acabam por ser um grupo que, dado ao seu nível de educação, acaba por ser mais atacado. Mas não se envolvem tanto nas questões políticas, não há tanto não tem havido. Não há essa afirmação, não é? Exato. De que forma é que a Ajuda à Igreja que Sofre, em Portugal, na fundação que existe em Portugal, ou noutros secretariados, noutros países, vão acompanhando e, sobretudo, vão dando resposta a estes casos de perseguição aos cristãos? Nós vamos tentando estar atentos e vamos sempre recebendo feedback e notícias das pessoas que estão no terreno em todos os países do mundo, onde temos os nossos contactos, os parceiros que nós trabalhamos com o apoio a projetos. Neste momento, a nossa instituição, a Ajuda à Igreja que Sofre, apoia cerca de 198 países. Portanto, praticamente todos os países no mundo têm um pouco do nosso apoio. Umas zonas com mais atenção do que outras, dada a sua situação de vida, portanto, de perseguição aos cristãos, e neste momento, a nível internacional, as nossas grandes zonas de preocupação no mundo é o Médio Oriente e é a África. É para aí que as nossas atenções estão dirigidas. Mas recebemos, todos os anos, cerca de 8 mil projetos, pedidos de ajuda vindo de todo o mundo, da Igreja. Portanto, nós somos uma instituição pastoral que apoia a Igreja onde ela sofre, onde ela é perseguida, e, portanto, recebemos cerca de 8 mil projetos por ano, dos quais, em 2011, apoiámos cerca de 5 mil projetos. Portanto, não temos capacidade, infelizmente, para apoiar todos, mas vamos tentando, dentro do possível, apoiar. A situação económico-financeira que se vive no Ocidente, nomeadamente na Europa, vai afetando também a capacidade de resposta? Sim, também temos sofrido, como é óbvio, esta situação, uma vez que vivemos apenas de donativos de pessoas particulares. Portanto, é uma das grandes obrigações da instituição é não receber apoios do Estado. Portanto, é uma instituição que recebe apenas apoios de particulares. Claro que se as pessoas estão a viver momentos complicados, é difícil também partilharem tanto. De qualquer das formas, penso que, tendo em conta os últimos números, não nos podemos queixar de modo nenhum, porque, de facto, as pessoas continuam a ser muito generosas. E quando contamos estas situações vividas em tantos países no mundo, as pessoas acabam por perceber que nós na Europa vivemos num paraíso. E, portanto, temos que fazer um esforço suplementar para ajudar estas pessoas,
mesmo diminuindo os nossos donativos, que é o que tem acontecido, as pessoas diminuem os seus donativos, continuam a apoiar e são muito generosas. Não penso que isso tem sido um ponto muito positivo desta crise, é ver que as pessoas continuam a ser muito generosas para com os outros. E um dos últimos relatos, um relato do mês de julho, é precisamente sobre o que vai acontecendo na Síria. As vossas respostas têm em conta descrições do que acontece no terreno que vos chegam periodicamente? Sim, periodicamente temos recebido notícias, contactos com religiosos, com padres, com bispos, e de facto os relatos são angustiantes e a situação vivida é de terror. Temos recebido, houve um bispo que nos disse inclusive que está a viver neste momento o apocalipse em Damasco. Portanto, tal é a situação de violência, de uma guerra civil verdadeira. Houve um testemunho de um padre que celebrou missa, portanto, no mês de julho, em que disse que pela primeira vez na vida dele celebrou uma missa para muito poucas pessoas, portanto, só algumas é que tiveram coragem de sair de casa e ir precisamente até à igreja. Este texto que o mostra, não é? E que pela primeira vez na vida celebrou a missa ao som de bombas, explosões, tiros, portanto, uma situação muito dramática. E começa a faltar tudo, já falta tudo na Síria, portanto, há necessidade de apoio. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre já enviou a nível internacional 150 mil euros de uma primeira ajuda de emergência. Continuamos a receber pedidos de ajuda de lá, provavelmente, se a situação se continuar a agudizar da forma como temos vindo a assistir nos últimos tempos, provavelmente é necessário ajudar mais, porque é preciso ajudar essencialmente na comida e medicação. É isso que estamos a enviar ajuda para estes pedidos que nos chegam dos bispos e padres. E eles, precisamente, era o que ia perguntar. São as pessoas no local, das dioceses, das paróquias, que fazem a distribuição desses donativos? Sim, os pedidos que temos vindo a receber são bispos e padres que têm recebido nas suas casas famílias que perderam tudo ou deixaram tudo para fugir dos confrontos. E acabam por chegar ali sem nada, só com a roupa que trazem no corpo e claro que o bispo ou o padre aceita-os e acolhe-os na sua casa, independentemente de ser cristão ou muçulmano. Portanto, é todo o povo sírio. Esta ajuda está aí para todo o povo sírio. E portanto, o bispo ou o padre, estamos a fazer chegar através deles o apoio e, portanto, são eles que depois tentam adquirir produtos para alimentar as famílias que têm. Que outros projetos caracterizam ou para onde canalizam os vossos fundos neste momento? A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre neste momento está a canalizar as suas campanhas para a China e para a Síria, embora continuemos com todos uma série de países, um conjunto de países que temos vindo a trabalhar ao longo do ano e que nos chegam pedidos de ajuda. Portanto, mas neste momento estamos focados na China, que é também um país onde as notícias sobre a Igreja não nos chegam cá, mas é de facto um país onde a Igreja é muito martirizada e é perseguida. E às vezes pensamos que é uma coisa do passado, mas não, acontece atualmente. Eu estou-me a lembrar de um testemunho de um bispo que foi agora nomeado em julho, princípio de julho, e que teve a coragem, a ousadia de dizer que era fiel a Roma e ao Papa. E, portanto, isso custou-lhe a sua liberdade. Foi imediatamente mandado para segundo a China, é um campo de férias em Sichuan, mas na verdade é um campo de reeducação e uma prisão onde há milhares e milhares de pessoas. Desde o dia 7 de julho de 2012 que não sabemos o que é que se passa com este bispo, que teve a coragem de dizer que era fiel a Roma e não à Igreja, à Associação Patriótica, que é a Igreja fiel ao Estado da China. Mas pela primeira vez também esta notícia conseguiu sair para fora e, portanto, pela primeira vez a China também não conseguiu controlar esta notícia. Portanto, pela primeira vez o mundo teve acesso a este acontecimento que foi agora mesmo e desde então não sabemos onde está o bispo, como está, se está vivo, se está de saúde, se não está. Será um de muitos acontecimentos que são ocorrem? Muitos. Há muitos casos de bispos, de padres, religiosas que são apanhados, fazem uma vida clandestina, mas que são apanhados e que vão para estes campos de reeducação. Este livro, China, não fechar os olhos, ele informa precisamente sobre essa situação que se vive no país? Sim, este livro pretende dar a conhecer a situação da Igreja na China, juntamente com o relatório que nós fizemos também agora com acontecimentos mais recentes.
Esse livro dá uma perspectiva da Igreja na China ao longo dos últimos anos, em que são descritas algumas situações conhecidas de perseguições e de vida de clandestina que muitos padres e irmãs vivem na China. Esse livro também aproveito aqui para oferecer a quem nos quiser ligar e estiver interessado em saber mais informações detalhadas sobre a Igreja da China. Teremos todo o gosto em fazer chegar esse livro à casa de todos os nossos telespectadores. Bastará para isso ligar então para o número de telefone da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre? Exatamente, basta ligar para o nosso número de telefone e teremos todo o gosto em fazer chegar esse livro ou o nosso último relatório sobre a China, ou mais alguma informação detalhada sobre a situação dos cristãos em algum país no mundo, porque temos essa informação. Esse relatório, o que é que ele informa sobre a situação última que se vive no país, em termos religiosos? Sim, este relatório é com a informação de 2011, com vários casos que têm vindo a acontecer nos últimos tempos, em que se fala da perseguição, de facto, aos cristãos, a perseguição e a prisão de muitos religiosos. Há também um testemunho de um dissidente que está refugiado, é um refugiado político nos Estados Unidos, em que dá a conhecer a dimensão dos campos de trabalho, de reeducação, os laogai, que são comparados aos antigos gulags soviéticos, em que nos dá a conhecer a dimensão desta situação, em que ele fala de milhões e de milhões de pessoas que passaram por estes campos e de milhares de pessoas que faleceram nestes campos, com o objetivo de serem reeducados e se deixarem de ser fiéis à Igreja de Roma e ao Papa e passarem a ser fiéis à Igreja do Estado, à Associação Patriótica. E estes laogai, que nós às vezes podemos pensar que são fora dos grandes centros, mas ele diz que à volta de Pequim, de Xangai, há laogai. Portanto, é uma situação que não é conhecida aqui, que não temos acesso, porque continua a ser muito filtrado do que vem da China, e é extremamente perigoso também para nós dar a conhecer algumas situações, uma vez que as pessoas envolvidas, os padres religiosos que vivem no terreno, correm sérios riscos de vida, podem significar dar a conhecer a sua situação, a sua vida, pode significar a sua prisão. Por isso, vai sendo, enfim, o desafio que é lançado pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, não fechar os olhos. É essa luta contra a indiferença que a Fundação tenta colocar na sociedade portuguesa. Sim, nós não podemos ficar indiferentes e para não ficarmos indiferentes temos que dar a conhecer e saber o que é que se passa. E é esse o nosso objetivo, é informar, dar a conhecer a situação das pessoas que vivem no terreno e pedir a todos nós para não ficarmos indiferentes a estas situações, porque são situações dramáticas que nós não conhecemos, não sabemos, graças a Deus não sabemos como é que é essa situação aqui na Europa, mas de facto vivem situações dramáticas em grande parte do mundo. E nós pedimos este apelo de não fechar os olhos, não ficar indiferentes a estas situações de perseguição aos cristãos no mundo. Lá na China, quem serve de veículo para fazer chegar os apoios que conseguem recolher no Ocidente? Nós temos muitas dificuldades em fazer chegar, porque tem que ser tudo de uma forma muito discreta, de forma clandestina, entre aspas, porque de facto não podemos pôr em risco a vida das pessoas que vão recebendo. Mas o nosso apoio na China é principalmente no apoio à formação, no apoio à impressão de literatura religiosa e distribuição. Basicamente são estes os nossos grandes projetos e através também dos estipêndios de missa, que é um apoio aos sacerdotes. E quando os sacerdotes recebem o estipêndio de missa, portanto, toda a sua população que está à sua volta, todas as pessoas que são apoiadas e que vivem juntamente com ele, recebem esse apoio da instituição. Pelos dados que vão chegando, a Ajuda à Igreja que Sofre, o cristianismo na China está a crescer, nomeadamente o catolicismo? Está a crescer, ao contrário de tudo o que possamos esperar depois de ouvirmos estes relatos de pessoas que têm que fazer, há casos de padres e irmãs que fazem uma vida completamente normal, trabalham num sítio, numa fábrica, em qualquer lado, de uma forma clandestina e depois à noite têm o seu trabalho clandestino como sacerdote, como irmã. Portanto, é um trabalho muito difícil, sempre com o perigo de serem descobertos, mas continua a crescer e
temos esperança que continue a crescer e que o mundo consiga, portanto, que a China se abra um pouco mais e que permita esta liberdade religiosa a todos os grupos. Não são só os cristãos que são perseguidos na China, são todos os grupos. Portanto, há uma repressão sobre tudo que seja religião na China. De que forma a divulgação destes cenários de perseguição são um meio de trabalho da própria Fundação Ajuda a Igreja que Sofre? A comunicação social é também um investimento da Fundação? Sim, óbvio, porque os meios de comunicação social são fundamentais para nós fazermos chegar a informação e, portanto, os meios de comunicação social são também uma área de apoio da instituição. E muitos países onde não há sacerdotes, onde não há capacidade de ter tanto sacerdote de acordo com a dimensão do próprio país, só através dos meios de comunicação social é que nós conseguimos fazer chegar a palavra de Deus. E, portanto, em muitos países do mundo, o apoio à comunicação social é fundamental, através da rádio, da televisão, para fazermos chegar a nossa mensagem a todos. Produzem uma série de documentários sobre estas realidades que se passam nos mais diferenciados países. Nós aqui no programa Eclésia temos, enfim, emitido alguns desses documentários, a realidade no Kosovo, no Paraguai, no sul do Sudão, em Angola, na Geórgia. Estes documentários o que é que mostram e com que objetivos também a própria Fundação promove a sua realização? Estes documentários são feitos sempre com o objetivo de dar a conhecer a situação na Igreja no mundo e também, utilizando os meios de comunicação social, fazer esta informação chegar a mais pessoas. Portanto, o objetivo destes documentários, nomeadamente estes que temos estado a ver, que vemos no vosso programa, todos eles mostram histórias de pessoas, de padres, de irmãs que vivem no terreno e a forma como estão a conseguir ultrapassar depois de alguns países em que, depois de anos de luta, de repressão, que agora começam a ter alguma liberdade. E, portanto, são todos eles testemunhos de coragem, de muita fé, de muito sacrifício na vida para conseguirem apoiar as suas populações. Mas todos eles dão-nos uma palavra, um testemunho de esperança e uma vontade muito grande de conseguirem manter-se no terreno para levar a palavra de Deus e estar junto daqueles que mais sofrem. É o caso, por exemplo, daquele do sul do Sudão, se bem me recordo, que era também um sacerdote do país, que se transformou num herói para as populações. Sim, e no sul do Sudão, que infelizmente continua com uma situação política muito difícil. As últimas notícias que temos lá é possivelmente um renascer da guerra civil de 20 anos, que parou faz um ano com a divisão do país em dois países, portanto o Sudão e o Sudão do Sul, mas neste momento a fronteira entre os dois países é onde está o petróleo e, infelizmente, está também a faltar meios de sobrevivência ao norte do país, ao sul, ao Sudão, peço desculpa, e portanto, há esta luta. Portanto, as últimas informações que temos é, de facto, de um possível renascer da guerra civil por causa desta situação na fronteira entre os dois países. Mas, de facto, esta é uma história, é um testemunho muito bonito e que está ali porque quer ajudar o seu povo e quer estar junto do povo para lhe dar o melhor e ser também esperança, levar esperança àquele povo tão martirizado nos últimos anos. Estes documentários mostram também que a ajuda que é feita pela Fundação Ajuda a Igreja que Sofre chega aos 5 continentes, chega a todos os países. Sim, quando a nossa instituição começou, em 1947, o nosso primeiro grande continente de apoio é a Europa de Leste. Mas com toda a evolução, desde 47 até agora, 2012, o mundo evoluiu muito, tudo mudou e, de facto, neste momento estamos a apoiar todos os continentes. Todos os continentes por uma ou outra situação, as situações não são iguais em todo o lado, mas de facto a Igreja necessita de apoio. Como disse no início do programa, portanto, neste momento a nossa grande preocupação é Médio Oriente e África, mas também olhamos para a América Latina, olhamos para o Extremo Oriente, olhamos para os países do Oriente, portanto, e que de facto tem situações onde há muita perseguição. Estou-me a lembrar do caso do Paquistão, onde a lei da blasfémia tem feito muitas vítimas e os cristãos são a grande vítima desta lei. Portanto, nós continuamos e estes documentários dão essa dimensão da universalidade, da dimensão da nossa instituição e em como estamos presentes em tantos países do mundo a apoiar a Igreja onde ela sofre e é perseguida. Amanhã e depois, portanto, terça e quarta-feira, um documentário fala sobre a realidade da Geórgia. Um país também onde chega a ação da Ajuda a Igreja que Sofre. Sim, é um país onde também chega a ação
quase como disse no início, quase todos os países do mundo são tocados, levamos a nossa ajuda dentro do possível, e a Geórgia é um deles. Também uma antiga república soviética, onde também a Igreja foi muito reprimida, e que está também a renascer, e como está a renascer e está a começar a crescer, é necessário todo o apoio na construção de igrejas, no apoio à formação, no apoio da distribuição de literatura religiosa. Portanto, são países que necessitam muito da nossa ajuda, e esta Geórgia é mais um desses casos onde nós levamos a nossa ajuda. Documentário para ver amanhã e depois aqui no programa Eclésia. No caso da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre em Portugal, que projetos marcarão depois o início de um ano de atividades, em outubro, novembro, dezembro? O que é que têm programado? Este ano vamos ter o nosso lançamento do nosso relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que é de 2 em 2 anos. Este ano será em outubro, mais uma vez, feito o lançamento deste livro, deste relatório, onde é descrita a situação de todos os países do mundo em termos de liberdade religiosa, não só dos cristãos, todos os grupos religiosos que existem em cada país. E este ano, para também para dar o seu testemunho, iremos ter entre nós o arcebispo de Orissa, Dom John Barva, portanto, Orissa, Índia, que virá até nós e estará entre nós para dar testemunho, para falar sobre a situação dos cristãos na Índia, e será também o lançamento da nossa campanha de Natal, que este ano é dedicada à Índia e a apoiar todos os projetos que a Ajuda à Igreja que Sofre tem neste país do mundo. Sempre na atenção onde existem cristãos perseguidos. O nosso programa está a chegar ao fim. Eu recordo uma vez mais que, para saber o que se passa na China, nomeadamente a situação em que vivem os cristãos, a Ajuda à Igreja que Sofre oferece este livro, China, Não Fechar os Olhos, sobre o qual falamos ao longo deste programa. Catarina Martins, muito obrigado por ter estado neste programa da Igreja Católica, e felicidades para o trabalho que vão desenvolvendo na Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Obrigada, atenta sempre aos locais onde existe perseguição no mundo, canalizando para aí o apoio dos muitos benfeitores. Tenham umas boas férias se for o caso, muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.